Pois é, bom dia. 03, 03/8. Daqui a 6 dias eu tenho um filho que vai fazer aniversário, certo? Um cara adulto já. Meu primeiro filho. Aí, certo? Deixando tocar a vida, tá certo? Mas assim, para não esquecer. Mas hoje é o seguinte, são 3 de julho, sábado. Estou fugindo aí, sabe, dos noticiários fracos, né? Hoje não tem 247. Aliás, o 247, sabe, está assim muito politizado, quero dizer. E o Conde, sabe, o Gustavo Conde, sabe, é um cara assim, é um paulista, sabe, é ali de uma cidade ali no interior de São Paulo, sabe. Mas assim, é um cara formado em linguística, certo. É da área de letras, portanto, e tem mestrado em linguística, sabe. E assim, aí tem um acumulado já de 5 anos ou mais, sabe, de prática aí em entrevistas, sabe, de meio jornalístico. Teve um tempo aí que ele se meteu, não sei se ainda está metido com o pessoal aí de WhatsApp, sabe, de advogados, entendeu? E ele manda por lá, sabe, eu assim não acho muito. Ele faz um trabalho assim de coordenador, sabe, de apresentador, né, de entrevista, essas coisas assim, entendeu? Mas assim, ele é um cara limitado, eu acho, sabe? Eu assisto o site dele porque ele faz uma coleta de informações, né? Assim, dos fatos do dia a dia, dos fatos nos jornais, entendeu? E assim me interessa mais por isso. Agora a opinião dele é uma merda, certo? Porra. Ele tá numa pinima com o Maduro, rapaz, que eu não entendo, sabe? Como é que podem as pessoas ser tão limitadas? Eu tive no meu passado de seminarista, quando eu fazia noviciado, e eu conheci aí, sabe, ali, sabe, mas foi em Jaboatão dos Guararapes, certo? Lá na colônia, em Colônia, certo? Uma localidade assim afastada ali de Jaboatão, certo? E ali foram reunidos ali uns 15 seminaristas, noviços, entendeu? Onde havia o Jorge, sabe, o Jorge Borrego, era um cara branquinho assim, do cabelo seco, entendeu? Mas ele era pernambucano, a gente estava no Pernambuco, certo? Em Pernambuco. E o Jorge era de lá. O Ricardo, o diretor, também era de lá, sabe? O Ricardo era um padre assim, franzino, sabe, miudinho, e ele não gostava de mim, talvez pelo passado, pelo passado. Antes de mim foi o meu irmão mais velho, um irmão que eu tive, mais velho que eu, sabe? Ele já faleceu, ele faleceu em 2017. Mas aí uma parada, a vida dele é assim, sabe? Não sei, escrota, entendeu? Um cara que sofreu, né? Padeceu dois sofrimentos, puta que pariu. Mas assim, ele me antecedeu, era mais velho que eu, sabe? E a ida dele para o seminário foi uma condição que eu impus. É o que dizem, eu não me lembro disso não, sabe? Mas quando a minha mãe disse que eu ia para o seminário, eu não entendia muito bem que porra era seminário, entendeu? Aí ela disse que eu ia e não sei mais o que, aí eu fiquei assim, sabe? Eu era um cara acostumado aqui em Belém para andar aqui, sabe? Para cima e para baixo, a pesquisar o território, sabe? Andar para cima e para baixo, ia bater no Vero Peso, ia ali no Can, sabe? Ia por São Brás, entendeu? Tudo ali, no asfalto, certo? Tinha receio de me perder aí pelos meandros, assim, né? Das vilas e ruelas aqui do bairro, entendeu? Mas assim, sabe, andava, era um moleque que andava, tipo assim, uma oncinha. A onça é um animal de vastos territórios, certo? Todo mundo sabe disso aqui na Amazônia, entendeu? Ela é gulosa, certo? Ela tem um território assim imenso, sabe? Ela vai para cima e vai para baixo. E por onde ela vai mijando, certo? Mijando para trás, diga-se de passagem, certo? Eu não sei se é o macho que faz isso, se é a fêmea, entendeu? Sei que é excretado assim aí, sabe, um líquido, entendeu? Assim, em paus, sabe, onde são marcados ali, sabe, ali as confrontações, eu não sei, sabe? Eu já vi essa palhaçada. Já vi? Não sei se já vi. Mas assim, sabe, aí o que aconteceu foi que me antecedeu lá no noviciado o meu irmão, sabe? E me parece que ele era um cara tocador de violão também, um cara falador, sabe? E era um cara assim muito vaidoso, entendeu? E me parece que ele dava atenção para as meninas ali do próprio do entorno do noviciado, entendeu? E não sei se lá em Jaboatão, ele tocava na missa lá de Jaboatão, na paróquia, lá na igreja, sabe, da paróquia ali de Jaboatão, entendeu? Eram mais missas aos sábados.
o Silvio Santos estava na TV fazendo lá o programa dele, o meu irmão estava lá com o padre Genaro fazendo a missa, tocando a missa, certo? Mas eu acho que eram as meninas ali do entorno, sabe, que se aproximavam ali, sabe, dos seminaristas ali, sabe, aquelas meninas pobrinhas, entendeu? Porra, é foda. Aí eu só sei que ele não terminou o ciclo do noviciado, ele veio antes, ele foi despachado antes, sabe? E o Ricardo me marcou, sabe? Sabendo que eu era irmão dele, me marcou e queria me mandar também de volta. Porque eu era tocador de violão, eu não dava em cima das meninas, certo? Mas eu tocava violão e nem recebia meninas também, sabe? Não me lembro disso. E, rapaz, aí o Ricardo se invocou comigo. Eu acho que no final do ano, quando eles fazem a avaliação dos noviços, sabe? Para saber quem vai para frente, quem vai receber os votos, fazer os votos religiosos ou não, sabe? E nós éramos então ali seminário. Aí sim, se reúne ali o colegiado dos padres e irmãos, certo? E fazem uma votação ali e assim escolhem os que vão para frente e os que vão para trás, certo? Mas o Ricardo, com certeza, ele votou contra mim. Mas assim, o que eu quero dizer, sabe, é que, falando do Ricardo, sim, é que ali no noviciado nós éramos aí de entre 10 e 15 noviços, certo? E era assim, aí uns 6 ou 8 aqui do norte, talvez, sabe? E uns 6 ou 7 ou 8 ali, sabe? Ali de outros estados da federação. Havia o Jorge, que eu falei, sabe? Que era pernambucano. Mas havia ali, sabe? O Calimã, havia... É o Calimã que eu me lembro assim. Mas havia um mineiro, havia mais ali, sabe? Capixabas. O Calimã me parece era capixaba. Era um brancão assim, sabe? Meio germânico, entendeu? E tinha um outro lá que eu não lembro agora o nome, certo? Mas havia um clérigo, rapaz, um clérigo que era paulista, sabe? Assim, um cara assim, sem muito jeito, sem muito assim, sabe? Pra mim, o cara, quando, sabe, no toque esporte, assim, sabe, não joga bola e aquela coisa toda. E o cara não jogava bola, o clérigo, ele já era clérigo, certo? O clérigo é o cara que é um noviço que prosperou, foi adiante e fez votos definitivos, certo? Ele deixa de fazer votos provisórios, sabe? E faz votos definitivos para ir para teologia, estudar teologia, tá certo? E esse cara, para esse paulista, eu não lembro o nome dele, sabe? E era assim, às vezes eu ficava olhando assim, sabe, um cara assim meio assim sem jeito, entendeu? E eu penso que o Conde, sabe, vai na mesma linha. Eu acho que eu devo estar assim, sabe, conspurcando aí, sabe, as personalidades, sabe, a personalidade do Conde. Mas o fato é que ele enche o saco, o cara é anti-Maduro, sabe? É anti-Venezuela. Outro dia ele estava falando que ele entrevistou o Boaventura de Souza Santos, sabe? E se contenta com isso. O cara entrevista uma pá de gente, sabe? Ele tem um parceiro, é o Fernando Horta, certo? E que os dois fazem um podcast às 17 horas, sabe? Porra, o cara, sabe, teima com ali, sabe, com o Horta, sabe, o Horta se esforça, tem paciência. Ontem eles não fizeram, sabe, a live, né, do podcast, certo? Não fizeram. E à noite eu procurei o Conde, eu não achei. Eu não sei se ele, bom, não sei se ele fez a live que ele faz às 11 horas da noite, sabe? Mas o cara é chato. E como tá em pauta aí essa questão lá da Venezuela, sabe? Eu não sei, rapaz, eu fico olhando assim, porque essa questão da Venezuela é uma questão ideológica, bicho, sabe? Nós vivemos um mundo capitalista, certo? Um mundo liberal, certo? A partir de Hobbes ali, sabe, no século XVI, sabe? Ali, quando ali a monarquia estava posta, o Hobbes era monarquista, bicho, né? Absolutista, tá certo? Mas aí começou a fazer discussões, sabe? Depois o Locke apareceu por ali, sabe? E meteu ali mais umas cunhas. Depois aparece o Montesquieu, aparece ali aquele francês, né? Agora não veio o nome do cara, o cara é famosão aí, sabe? É o francês aí. E sei que começaram a discutir essa história aí de Estado de Direito, de contrato social, sabe? E terminaram assim por dar ali, sabe, as diretrizes do que seria um Estado de Direito, tá certo? Mas o Estado de Direito que se pôs ali com a Revolução Francesa foi o Estado de Direito liberal, bicho, sabe? Os burgueses, os comerciantes da época, sabe, os banqueiros, aproveitaram, sabe, e criaram ali aquele movimento ali da Revolução Burguesa, certo? E empurraram, sabe, para fora ali o pessoal do primeiro e segundo estado, certo? Que eram ali os nobres e ali o pessoal, os eclesiásticos, certo? O pessoal da igreja, certo? E instituíram um Estado laico, certo? Onde eles, burgueses, certo? Os comerciantes e banqueiros, sabe?
empresários ali, sabe, da época, os caras que já tinham ali fábricas, aquela coisa toda, começaram, sabe, os caras do dinheiro, sabe, que habitavam nas cidades, certo, que tinha ali, moravam na cidade, nos burgos, certo, os burgueses, tá aí, tá explicado aí. Eu sei que esses caras instituíram o Estado burguês, certo, e a partir dali, sabe, não deram mais folga para os nobres e nem para o pessoal da igreja, certo? Mas não tanto, porque lá na França veio ali o imperador, certo? Veio aquele cara, Rapaz, minha memória tá foda, entendeu? Eu não anoto, eu tô aqui no improviso, certo? Mas veio ali o cara que fez aquela guerra contra os russos, certo? Ali, o Napoleão, certo? O Napoleão tentou recuperar de novo ali, sabe? O conservadorismo, eu acho, sabe? E, sabe, posicionou. E na França havia também uma pressão muito grande por movimentos, assim, na direção do socialismo, aquela coisa toda. E eu só sei que o Napoleão, sabe, botou a mão de ferro dele ali, sabe, trouxe exércitos e foi para dentro. E ali ele segurou o tranco e segurou os burgueses, certo? Segurou. Assim, encurtando, é isso, certo? E o mundo hoje é um mundo burguês, é um mundo de banqueiros, e de empresários, nós não temos mais nobrezas, certo? A igreja, sabe, ali, mais ou menos ali, sabe, confinada ao Vaticano, sabe, tem essa coisa aí. Nós temos hoje aí essa insurgência aí dos neopentecostais, sabe, num movimento que os estadunidenses fazem lá de fora para dentro aqui do Brasil, e lá dentro mesmo, sabe, os caras querem criar lá nos Estados Unidos um estado teocrático também, sabe, se depender deles, sabe. Mas talvez não consiga. Se bem que veja bem, quem fundou o estado estadunidense ali, sabe? Aquela república, foram evangélicos, foram protestantes, certo? Foram protestantes corridos lá com medo do Henrique VIII, certo? Então, ali tem essa coisa aí. Mas de qualquer maneira não deixa de ser religião cristã e Estado cristã, sabe? E no caso aí, é possível, sabe, que esses caras queiram aí. Hoje a ferramenta aí, sabe, de explorar a fé pública, sabe, essa coisa aí da mitologia, das lendas aí, das superstições aí, sabe, essas coisas todas aí, onde eu coloco esse material todo aí, sabe, de fantasias e ilusões, sabe. Aí, sabe, essa coisa que complica, entendeu? E assim, e na Venezuela acontece isso, sabe? Houve aí a partir, outro dia eu falava que foi em 92 que Chaves começou a se movimentar, mas acho que eu devo corrigir isso aí, mas não estou ainda satisfeito com isso, certo? E, e o Chaves, eu falei aí outro dia que o Chaves começou a se movimentar em 92 e eu preciso verificar isso aí. Mas o fato foi que eleitoralmente ele concorreu em 98 a presidente ali da Venezuela, certo? Ganhou e começou a governar a partir de 99, certo? É essa história que se tem. E a partir dali, sabe, a Venezuela vem aí, sabe, tendo uma direção, num rumo aí que o Chaves colocou como de revolução bolivariana, assim meio esquisito, mas Simão Bolívar, foi aí um cara aí da burguesia, sabe, aí um fazendeiro, sabe, um fazendeiro descendente de espanhol, sabe? Tinha os espanhóis lá na metrópole, tinha os espanhóis aqui, os descendentes de espanhóis aqui, sabe? Aqui na América do Sul, tá certo? Aqui, tirando o Brasil, todo o resto era colônia espanhola, certo? E assim, o Simão Bolívar ele teve uma importância, ele era venezuelano, certo? E influenciou o Chaves, que era militar, era da carreira militar, certo? E o Chaves, com os Chaves que ele fez com os militares, ele foi se segurando. E hoje nós temos aí a Venezuela como sendo aí uma nação aí, sabe? Anti-imperialista, sabe? O legado do Chaves foi se colocar contra o colonialismo estadunidense, certo? Mas ele tinha razão ali, concreta, porque ali a Venezuela era um país explorado por empresas estadunidenses, certo? O principal produto de produção é o petróleo, ou até hoje lá dos venezuelanos, e empresas estadunidenses que comandavam ali a extração do petróleo ali na Venezuela, tá certo? E o Chaves chegou e se meteu nisso aí, estatizou a PDVSA, aquela coisa toda, e criou aí um furdunço que até hoje os estadunidenses não perdoam, como não perdoam os cubanos, sabe, por estarem ali há 70 anos sofrendo sanções, tá certo?
os estadunidenses, mas isso é coisa de imperialismo mesmo, rapaz. Isso é coisa de capitalismo, sabe? Quem tem seus empreendimentos de fazer dinheiro vai abrir mão de deixar de fazer, para perder esses empreendimentos, mas quando, rapaz? Não vai não. Os estadunidenses montaram uma fábrica, sabe, de ganhar dinheiro. Os empresários ali, sabe, os burgueses estadunidenses, entendeu? E ali, sabe, eles não querem abrir mão. E nós aqui, o que é que nós temos aqui na América do Sul? Nós temos recursos minerais, temos recursos aí materiais, recursos aí, sabe, econômicos, digamos assim, certo? E isso aí é que, sabe, estabelece essa relação de exploração. Nós somos aí, sabe, os estadunidenses são exploradores econômicos e nós somos explorados. Eles são a metrópole, nós somos a colônia. Não mudou nada, bicho, não mudou nada, sempre foi assim. Os romanos faziam isso, certo? Lá no tempo antigo, no tempo dos sumérios, dos acádios, sei lá o quê, eles faziam isso, os gregos faziam isso, sabe? De explorar, sabe, de ter local aí, sabe, de dominar aí, sabe, mais fracos aí, lideranças mais fracas para fazê-los vassalos e para produzir e pagar imposto, essa coisa toda. Não mudou, bicho, não mudou. Hoje a forma, sabe, as instituições estadunidenses, todas elas são mecanismos, meios, sabe, de como produzir riquezas para os Estados Unidos. Eu queria falar a mais-valia, mas eu acho que não é o caso. Eu estou estudando essa história de mais-valia. Ontem eu não gravei o vídeo do volume 1 do Capital, certo? Eu não sei porquê. Por que que eu não lembro por que foi? Ontem eu estava assim meio desorientado, entendeu? Mas hoje eu vou sair mais tarde, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora, quando são já ainda 7h40, tá certo? Mas assim, vou fazer esse vídeo agora porque vou sair mais tarde, e quando são já 16 minutos de vídeo, e porque eu não gostaria de deixar para fazer depois, porque eu perderia assim o tesão, certo, de fazer assim, sabe, o vídeo, entendeu? Mas assim, o que eu estou pensando é isso, e o que está me agoniando é essa história da Venezuela, sabe? Eu sou um cara da área jurídica, certo? Manjo um pouco. O que está em questão hoje, o mundo, bicho, o mundo era mundo de brabos, o mundo era mundo de bichos, tá certo? O Darwin contribuiu e falou isso para nós, certo? Dizendo que na nossa origem, certo? Aqui, sabe, havia valentões aí na história, certo? Os neandertais e não sei o que, homo sapiens e não sei mais o que, entendeu? Era porradal, disputa de território, entendeu? E os que foram aí ganhando aí, sabe, vantagens nas lutas, sabe? Os caras lutavam pela vida, só que era luta pela vida na selva, luta de matar e morrer, bicho, sabe? É isso, sempre foi assim. Entendeu? Eu descobri, sabe, esse caminho, essa luz aí, sabe, essa direção, sabe, esse sentido aí, sabe, de enxergar, né, o mundo darwinianamente, sabe. O Marx, eu tô com o Marx, certo? Eu sou um cara, aí eu não quero dizer que eu sou marxista, aquela coisa toda, certo? Mas eu sou um cara que me guio, sabe, aí, pelas noções que eu adquiri de Marx, certo? E o Marx queria um dia aí que Darwin, sabe, cedesse os direitos, sabe, da origem das espécies, certo? Para ele colocar como prefácio do Capital, certo? Do livro dele, certo? Que tem 4 volumes. E eu estou lendo aí, tentando ler o primeiro volume, pelo menos, do Capital, entendeu? Que foi publicado quando Marx estava vivo ainda. Eu só sei que é isso, bicho. A coisa está bem clara para mim, certo? Nós somos povos colonizados, nós aqui da América do Sul. O Brasil é um país colonizado. E dentro aqui, sabe, ao nosso redor, tá certo? Nós temos aí brasileiros, sabe, que são a favor da metrópole, bicho. Essa é a questão. O pessoal ali de São Paulo, sabe, a classe média paulistana, sabe, que gosta de estar viajando, ao invés de ir para a Europa, muitas vezes prefere ir para os Estados Unidos, entendeu? Para Nova York, sei lá para onde mais, ali, sabe. E até alguns que vão para a Europa, tudo bem, sabe? Mas esse pessoal, sabe, não trabalha, gosta aí, sabe? Quando a gente fala em classe média, quem são aí as pessoas da classe média? Aí, os altos são pessoas que não trabalham, vivem de renda, sabe? Tem algum dinheiro aí, tem alguns milhões aí em banco, certo? E aplica em fundo de investimentos. Outros aí são aí, sabe, aí, pequenos empresários, médios empresários, entendeu? Que constitui essa classe média aí empresarial, entendeu? Trabalhadores, a classe média não é trabalhadora. Dentro da classe média tem um grupo aí, sabe, de uns que têm renda, certo? Tiradas
extraídas do serviço que prestam para o Estado, certo? Em funções públicas aí de altos cargos, entendeu? No judiciário, no legislativo, no executivo, sabe? Mas não são trabalhadores proletários típicos, né? O Marx vai fazer a distinção entre quem é proletário propriamente dito, direto, certo? E os que não são. Mas assim, eu tenho bem claro na minha cabeça isso, sabe? Me sinto um colonizado, mas tem gente no Brasil que não se acha, certo? E é a favor dos Estados Unidos. A Rede Globo, por exemplo, certo? A Rede Globo, né? Hoje a pendenga sabe? A pendenga o Maduro é um ditador, certo? A Venezuela é uma ditadura. A China é uma ditadura. A Rússia é uma ditadura, certo? Os bolsonaristas dizem que o Lula é um ditador, entendeu? O Eduardo, filho do Bolsonaro, foi para os Estados Unidos com um grupo de parlamentares aí, de deputados federais, e procuraram ali, sabe, o Congresso e não sei mais o quê, e de lá eles gritavam para cá: o Lula é ditador, o Lula além de ladrão é ditador. Eles pararam mais de falar que o Lula é ladrão depois que apareceu essa história aí do roubo das joias aí, certo? Pelo Bolsonaro, certo? Bolsonaro ladrão. Mas assim, sabe, eu só sei dizer, e entendo isso muito bem, que o que está acontecendo hoje na Venezuela é que o pessoal aí, rapaz, não respeita aí, sabe, a autodeterminação da Venezuela como um país, sabe, como nação, sabe, como um país que possa ter as suas instituições, possa ter as suas leis, tá certo, que uma constituição que organize ali, sabe, a sua vida ali e a vida da sociedade, tá certo. O Chaves deu uma diretriz aí, chamou ali, sabe, para a diretriz que ele deu de revolução bolivariana, que no fundo, sabe, deu uma encarada no neoliberalismo, na verdade é isso, sabe. Foi para cima dos empresários estadunidenses, sabe, e privatizou ali, sabe, privatizou o petróleo. Ontem fiquei sabendo, através do Bento Albuquerque, um jornalista, acho que é Bento Albuquerque, eu acho que ele estava ontem no Bom Dia... num Bom Dia DCM, certo? Numa entrevista com o Kiko Nogueira, certo? E o cara é um cara legal assim, falando, hoje a Venezuela, além do petróleo, das reservas de petróleo que a Venezuela tem também grandes reservas de ouro, certo? E tem uma empresa estatal que faz aí a mineração, sabe, do ouro venezuelano. Nós temos aqui na minha região, no estado do Pará, sabe, lá onde nasceram meus avós, sabe, a minha avó pelo menos nasceu para aquelas bandas de lá, ali para o Tapajós. Lá tem uma cidade chamada Itaituba, que é uma eu ia falar, como é que te chama? Porra, tem um nome aí, sabe? Mas é ali uma área, sabe, de mineração. Tá? Aliás, até a minha própria cidade. Ali ao redor da minha cidade é cheia de garimpos, certo? Tem o garimpo do Galo, tem o garimpo da Ilha da Fazenda e uma porrada de outros garimpos assim, sabe? Eu queria lembrar a palavra que não vem, certo? Mas assim, lá ali em Itaituba tem ali, sabe, uma área, assim, o minério, ouro tem demais naquela região, e outros minérios também, sabe? Mas aí, sabe, é tudo feito na clandestinidade, sabe? O Bolsonaro acelerou o processo aí, sabe, de mineração no Brasil, sabe? E os caras começaram, sabe, foram ali para a terra dos Yanomamis ali no Amazonas, entendeu? E fizeram aquela escaramuça toda, sabe? Poluíram os rios com mercúrio. Lá na minha região, sabe, é a mesma porra. Aqui perto, rapaz, de Belém do Pará, tem aí, sabe, a produção de bauxita aí, sabe, pela Vale. Outro dia tem uns rios aqui lindos aí, bons de banhar aqui ao redor, sabe, municípios assim, com possibilidade de fazer turismo. Os caras emporcalharam da mesma forma que eles fizeram aquela coisa lá naquele rio ali em Minas Gerais, sabe. Eu não sei como é que chama aquele rio lá que eles emporcalharam, sabe, com aquela barragem lá que, sabe, que veio abaixo, entendeu? A mesma coisa aconteceu aqui, bicho, sabe. Então, qual é a defesa que se faz? Ao invés de se entregar tudo aos liberais, porque na verdade é isso, e quando eu falo em liberal sempre me ocorre aqui, sabe, o Barroso e o Pedro Serrano, sabe, não sei porquê. O Barroso do dia fez uma fala, mas eu volto para ele depois. Mas assim, os liberais, sabe, a partir do século XVI, né, foram aí, sabe, se qualificando e se posicionando aí para fazer, sabe, a dominação do mundo. E os caras estão hoje, rapaz, estão hoje aqui no mundo, sabe, na forma aí de neoliberalismo, sabe, de um novo liberalismo, sabe, onde o Estado mínimo é o que eles mais querem. Eles querem
das atividades econômicas na mão dos empresários. A Sabesp, por exemplo, agora em São Paulo, uma empresa aí, produtora de água, certo? Acabou de ser privatizada, foi entregue para os fundos abutres do mundo, sabe? Na verdade é isso, que são pessoas aí de renda que não querem trabalhar, sabe? E que disponibilizam dinheiro para fundos aí, sabe, de investimento e que adquirem nesses leilões aí, sabe, de privatização, o direito, o capital dessas empresas, sabe? O porquê que eles querem é isso, sabe? O que eles querem é isso. Então eu estou acordado, está bem claro para mim. O que está acontecendo hoje lá na Venezuela, bicho? É isso. Não é Maduro, sabe? Não é Venezuela, não é. É o capitalismo no mundo, bicho. Sabe? É o capitalismo no mundo. E essa história aí, para mim está claro. Hoje, ontem o Horta gravou na TVT uma entrevista, ele foi entrevistado, certo? E ele falou pelo menos duas coisas, certo? Ele confunde essa história aí de que o Maduro, sabe? Maduro para cá, Maduro para lá. Maduro nada, rapaz. Lá na Venezuela tem 5 poderes republicanos, certo? Um deles é o poder que cuida das questões eleitorais, certo? Que é o Conselho Nacional Eleitoral. É um poder, bicho, da mesma forma como nós temos o poder executivo, tem o poder eleitoral lá entre os venezuelanos. São 5 poderes. Tem o legislativo, certo? Tem o executivo, tem o judiciário, tem o eleitoral e eu tenho o partido ainda que cuida de questões morais, partido da moralidade. Eu não sei bem como é que essa coisa funciona. E também tem que ver se o nome mesmo do poder é esse, certo? Mas eu sei que tem lá o Conselho Nacional Eleitoral, que é um poder que é muito mais que o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil, por exemplo, nosso aqui, certo? O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão dentro do Poder Judiciário, tá certo? Onde um ministro lá do Supremo Tribunal Federal, sabe, de 2 em 2 anos é escalado para presidir o Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? E de 2 em 2 anos nós sabemos, nós temos eleições aqui no país. Nós agora, esse ano, agora de 2024, vamos ter eleições para prefeitos e vereadores. E acho que deputados estaduais, eu não sei se vai ter deputados estaduais. Mas o fato é esse, lá na Venezuela tem um poder constitucional. Então, quando o Horta, sabe, ele fala aí que o Maduro deveria disponibilizar atos, não é Maduro, bicho. Quem produz a documentação, sabe, os relatórios, atas e tudo mais aí, sabe, e que cuidam aí do processo, sabe, de votação, sabe, é esse Conselho Nacional Eleitoral lá na Venezuela. É esse conselho que deve fornecer os documentos, tá certo? Os documentos aí que comprovam, tá certo? E não Maduro não tem nada, sabe, que ser enfrentado aí, sabe, da declaração, não sei mais o que, etc e tal. Porque na medida que ele faz isso, sendo ele parte no processo eleitoral, ele está contaminando o processo eleitoral, bicho. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, certo? No processo judicial, e de certa forma o processo eleitoral é um processo judicial, porque o Conselho Nacional Eleitoral não deixa de ser um órgão do judiciário, certo? Lá venezuelano, tá certo? Tem as partes e tem o juiz, tá certo? O Maduro é parte, tá certo? Os candidatos são parte, tá certo? A autoridade perante a qual, sabe, os candidatos se movimentam, sabe, e atendem e concorrem, é perante o presidente desse Conselho Nacional Eleitoral. Maduro é parte, não tem nada a ver assim com a produção de relatório, atas, etc e tal. Tá todo mundo errado, sabe, quando vão para cima do Maduro, pedindo que ele apresente atas. Ele não tem que apresentar ata porra nenhuma, não é ele que produz essas atas, rapaz. Ora porra, o Horta ele fala disso aí. Uma outra coisa que o Horta fala, assim, e é interessante isso, é que a Venezuela não é ditadura, tá certo? Não é ditadura porque, veja, está havendo eleições, mas não é por isso, tá certo? É que ele, nessa agitação, sabe, na pressão que ele está, sabe, metido, sabe, e nos movimentos que ele faz, e na falação que ele deita, tá certo? E falando aí coisas, sabe, coisas aí sem muitos propósitos, tá certo? E coisas de uma certa forma, a palavra agora não vem, tá certo? Mas aí palavras assim meio inconvenientes, digamos assim, assodadas, era essa palavra que eu queria, certo? Falando assim meio assodado aí, sabe? E assim, sabe, meio inconveniente,
Isso aí é porque, aí, sabe, ele é o cara, é uma liderança política, é político, é o político, é o candidato, sabe? E ele tem medo de perder, inclusive. Veja que a porrada foi feia lá, rapaz. Foi 6,5 milhões de votos contra 5,4, salvo engano, sabe? Milhões de votos, sabe? Maduro teve 6,5 milhões de votos e o tal de Edmundo lá, o Rutia, teve 5,4 milhões. É pau a pau, bicho. Eu não entendo, inclusive, como é que pode. E sem entender também como é aqui no Brasil, sabe? Como é que pode a coisa ficar tão polarizada assim, pau a pau? Como é que eleitores venezuelanos, sabe, se posicionam ao lado de Corina, sabe? De Maria Corina Machado, entendeu? Eu não entendo bem isso. Como aqui no Brasil, bicho, ontem eu ouvi aí, sabe, aí, mais informações aí sobre a influência de Bolsonaro e Lula, sabe, sobre candidatos no Brasil, sabe, o poder de influência, sabe, sobre os eleitores. Se o Lula indicar, sabe, um candidato para uma cidade aí, sabe, ele perde para o Bolsonaro, bicho. Vê se pode uma coisa dessa. Só ganha em São Paulo. Na maioria das capitais, ele perde, sabe. Aí não dá para entender, sabe, o que é que vai na cabeça, os fantasmas, sabe, que povoam a cabeça, sabe, é das pessoas. A minha cabeça é povoada por bons fantasmas, sabe. Eu consegui isso, assim, com muito esforço, sabe, eu não sei como eu consegui, sabe, mas eu acho que eu sou bem influenciado, sabe. E não sei se isso se deveu ao processo de desarnamento, de desarne, sabe, desarnar, aí, sabe, das minhas faculdades intelectuais, sabe, das minhas capacidades, aí, sabe, é, sim, as capacidades intelectuais eu falei certo, assim, de compreender, da minha inteligência, sabe, ter ampliado, assim, bastante, sabe, e de conseguir, sabe, conhecer valores e apreciar os valores, sabe, esses valores aí. Quando eu estou falando de valores, eu estou falando aí de meios de julgamento, sabe, e de avaliação e de apreciação da realidade. As coisas para mim elas entram na minha cabeça muito fácil, tá certo? São agora já 31 minutos, vai para 32, vou ficando por aqui, tá certo? Valeu, hoje é sábado, fiz aí, sabe, a minha cura pela fala. Bom dia, meu canal é o canal do Caboclo Falador, quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.